O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Salmo 19, o verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente da grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Esse salmo é incrível. Incrível porque ele fala, desde o começo dele, não o texto que nós lemos, fala de coisas do sol, da lua, dia e noite, coisas que certamente Davi não teria conhecimento, porque não era o cenário de Israel. Mas alguns historiadores acreditam que foi coisa que ele viu no meio de outros povos, os assírios, sírios, que estudavam muito questão de astronomia. E ele escreve isso baseado em alguma coisa que ele teria ouvido, visto, algum paganismo, inclusive, que tinha pessoas que reverenciavam o sol, reverenciavam a lua. Então Davi escreve e usa toda essa simbologia, como começa esse salmo, falando de sol, lua, dia e noite, e ele usa isso para engrandecer o Senhor, glorificar o Deus vivo. Porque ele sabia que o sol não é digno de louvor nem de adoração, mas aquele que o criou, sim, é digno de todo louvor, de toda adoração. O homem não é digno de louvor nem de adoração, mas aquele que o criou, esse sim, é digno de louvor e adoração. Não adoramos as árvores nem nenhum animal, mas aquele que a estas coisas criou, adoramos com todas as nossas forças e todo o nosso fôlego de vida. Davi então usa as figuras daquele paganismo e nesse salmo, desde o seu começo, vai glorificar o nome do Senhor. E aqui no verso 7 ele diz então, a lei do Senhor é perfeita. Engraçado que eu lembro que eu vi ali algumas coisas na internet, um camarada uma vez, não sei que termo ele usou, desmentindo a Bíblia ou provando que a Bíblia é falsa. Eu achei aquilo tão louco. Eu falei assim, eu vou assistir isso aqui. Aí assisti. Irmãos, é uma coisa absurda, né? O ser humano querendo lutar contra o seu Criador é uma coisa absurda. Mas o camarada falava tanta da besteira, mas era muita besteira. Aí eu fui ver os acessos do vídeo dele, eram mínimos, porque pelo jeito parece que todo mundo via que o camarada falava besteira. Aí tem uma sequência de pessoas lá no YouTube falando mal da Bíblia, desmentindo, querendo dizer que a Bíblia tem contradição. Aí eu já não vejo mais, só assisti um para matar minha curiosidade, agora eu nem assisto mais. Imagina dizer que a Bíblia tem contradição. Diante do que nós temos visto, será que alguém pode te convencer que a Bíblia não é a palavra de Deus?
ou pelo menos como dizem os teólogos, que ela contém a palavra de Deus, certamente aqui você começa a dar os primeiros passos em direção ao altar do Todo-Poderoso. Então, a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. Primeiro detalhe que nós queremos, o que é um ser revigorado? Você vem numa estrada, você andou debaixo de um sol de 45 graus, andou por 2 quilômetros, 3, debaixo de um sol, poeira, procurou, não achou um lugar para beber uma água, não achou uma sombra, você está o quê? Desgastado, você precisa de um vigor, de um revigoramento. O que vai te revigorar naquela hora? É uma situação tão extrema que você sabe que não pode nem tomar um refrigerante, que você sabe aquela sede, você diz, o refrigerante não vai matar minha sede, eu preciso de água. Então você está doido por um copo d'água. Aí você chega e toma aquele copo d'água, acha uma sombra, você parece ser uma outra pessoa diante daquela situação que você vinha debaixo do sol, poeira, cansado, você parece ser uma outra pessoa. Isso é ser revigorado. Estamos falando, aqui está escrito que a lei do Senhor, que é perfeita, revigora todo o nosso ser. Nós temos o nosso ser espiritual e temos também o nosso ser natural. E aqui está dizendo, ela revigora todo o ser, tanto físico quanto espiritual, psíquico, tudo mais que possa existir dentro do ser humano. Será que isso é verdade? Será que essa palavra pode matar a minha fome? Será que só me alimentando de Bíblia? Claro, alguém vai se alimentar de Bíblia? Não, não é isso. A pergunta é se a palavra pode realizar. Quando eu me lembro de Moisés, 40 dias e 40 noites lá no monte, quando eu me lembro de Jesus, lá no deserto, quando eu me lembro de Elias, eu vejo que aquele que verdadeiramente tem essa palavra, tem o seu vigor revigorado, o seu ser revigorado por completo. A força que há nos nossos músculos, no nosso pulmão, no nosso corpo, é consequência dessa palavra. É consequência dessa palavra. O ar que respiramos, porque essa palavra está em nós, a preservação de Deus sobre nós, como Ele nos livra da bactéria, do vírus, daquilo que ia minar o nosso organismo. Já viu que algumas pessoas às vezes acordam, não estão muito bem, passam dias indispostos, etc, etc. Isso é consequência de ataques que há no nosso organismo. Até uma comida que comemos, principalmente nesse verão, faz a comida de manhã, se pegar no dia seguinte, mesmo na geladeira, tem coisa que estraga. Às vezes a pessoa acha que está bom e come, fica mal. Sabe, aquele mal-estar, essa palavra, eu pergunto, ela supre tudo isso? Uma vez eu já falei isso aqui, eu gosto muito de alface, aquele alface mais adocicado, né? Eu gosto, se deixar eu como bandejas daquele negócio sem parar. A alface é comigo mesmo, sempre gostei muito. E uma vez eu estava na igreja e um profeta falou assim, quem aqui gosta muito de alface, come muito alface? Eu falei, não é possível que tenha outro dentro dessa igreja. Eu falei, sou eu. O camarada falou assim, é você mesmo. Deus mostrou você diante de uma bandeja, de um prato de alface. E tinha um agrotóxico, né? Lembra a época que as lavouras estavam usando agrotóxico? Tinha um agrotóxico terrível no teu prato. Mas na hora que você pegou, o poder de Deus veio e arrancou aquele agrotóxico. A palavra de Deus nos revigora em todos os sentidos. Amém, irmão? Em todos os sentidos. Isso é tremendo. Aí eu passei a comer mais alface ainda, irmão. Então, veja bem. Essa palavra, nós precisamos entender que a Escritura diz assim, olha, não é só de pão que viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se eu só me alimentar, o que é o pão? Pão é um alimento físico natural. Se eu só me alimentar do pão, do arroz, do feijão, da carne, se eu só me alimentar só disso, eu não consigo viver. Não é vida, não é considerado vida perante Deus. Agora, não só de pão, mas de toda a palavra de Deus, a palavra de Deus sustenta uma pessoa, mesmo que ela não tenha pão. Isso é uma pergunta. A palavra de Deus sustenta uma pessoa, mesmo que ela não tenha pão? Mesmo que ela não tenha água? Essa é uma pergunta, meu irmão, que você tem que dar resposta para você mesmo. Conforme a tua resposta, a tua vida toma um rumo. É conforme o que você entende. Porque para crer tem que entender, porque a própria Escritura diz que o nosso culto tem que ser racional. Não adianta, não, eu creio em Deus. Não, não é assim que funciona. Como eu entendo Deus? É da maneira como eu o entendo é que eu crerei. Por exemplo, eu lembro de pessoas que já disseram assim, não, eu sei que Deus ressuscita os mortos, mas não vai ressuscitar. Então, como é a vida dessa pessoa? A maneira que ela está entendendo é a maneira como ela está declarando. Que Deus ressuscita, mas não vai ressuscitar. Então, se ela um dia depender desse toque de Deus, ela está perdida. Porque é se tu creres que tu verás a glória de Deus. Então, pode essa palavra suprir a necessidade que o teu organismo físico, o teu estômago tem? Isso é loucura, irmão. Isso é loucura. Mas é essa fé que vence o mundo. A fé é louca. Porque Jesus falou assim, olha, vem cá, eu vou dividir vocês de 2 em 2. Não levem bolsa, não levem alforje, não levem 2 túnicas, porque digno é o obreiro do seu salário. Vão com a minha palavra e anunciem as boas novas. Daqui a pouco eles voltam. Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Vem cá, eu enviei vocês sem nada. Faltou alguma coisa? Senhor, não faltou nada. Então a palavra supriu. A palavra supriu, irmão. É necessário entender o poder desta palavra. É necessário. João Batista desfez-se de todos os seus bens, tudo que ele possuía, eu imagino como filho do sacerdote, ele devia possuir algumas coisas de valor, ele desfez-se de tudo e foi para o deserto, às margens do Jordão. Eu te pergunto, ele levou comida? Pode até se admitir que ele levou alguns pães na bagagem, pode até se admitir uns pães para durar ali, não sei, uns 2 dias. Agora ele levou dinheiro? Vai comprar o que lá no deserto do Jordão? Não levou dinheiro. O dinheiro ele deu para todo mundo lá. Ele desfez-se de todos os seus bens. Mas ele foi sustentado lá no deserto? Foi? O que o sustentou? A palavra que estava dentro dele. Mas ele comeu, ele bebeu? Sim, a Bíblia diz que ele comia gafanhotos e mel silvestre. E eu particularmente até acredito que as pessoas quando chegaram lá, olharam para João pregando, disseram, caramba, esse cara é um homem de Deus. Mas como que ele está se alimentando aqui? Eu dou um jeito. Foi lá na cidade e começaram a trazer coisa para João. Não é o que eu faria? Não é o que você faria? Fizeram por ele também, certamente, mas fizeram por quê? Porque nele estava a palavra de Deus, então a sua fonte de alimentação foi a palavra. Essa era a base que estava dentro dele. Irmão, aquele que guardar os meus mandamentos, por eles terá vida. Os mandamentos são apenas palavras, conceitos, princípios que você guarda
e eles fazem a diferença na sua vida. Quem guarda a palavra, irmão, é como diz a Escritura, é de fé em fé e de glória em glória. Se você não se desviar da palavra, você pode ter certeza que a qualquer momento no teu caminho vai ter uma fazenda para você só colher de tudo aquilo que você semeou de fé e confiança nesse Deus vivo. Então a lei do Senhor, ela é perfeita. O que é algo perfeito? É algo que você olha e não vê nada de falta. Então a lei te supre em tudo. Ele vem dizer assim, ó, e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Isso é tremendo. Mas a palavra é digna de confiança. O que é confiança? O que é confiar? É alguém pegar um estudo para você, um escudo. Alguém pegar um escudo finíssimo. Dá para você dizer assim, esse escudo finíssimo, transparente, é feito com material de mais alta resistência. Isso aí resiste a 10 pistolas disparando contra você. Você pegar aquele material quase que flexível, finíssimo, e você dizer assim, eu acredito no que você está dizendo. Acredita? Então coloca o escudo aí na sua frente, que eu vou começar a disparar com a minha pistola. E você segurar o escudo, finíssimo, flexível, olhar para aquilo e dizer, não, você falou que vai aguentar, então vai, dispara. E você ficar atrás do escudo e alguém, pá, pá, pá. Quando todo mundo olha e diz assim, não, esse escudo não vai resistir. Tu tá maluco, cara? Tu vai morrer atrás desse escudo. Aí você diz, não, esse escudo vai resistir. Por que você acha que esse escudo vai resistir? Isso parece um papel, não vai resistir. Não, mas ele falou que vai resistir. Sabe o que é confiança? Confiança é isso, quando você aposta a vida. Põe o escudo diante de ti e diz, pode disparar. Confiança é isso, quando você aposta a vida em alguma coisa. Isso é confiança plena. Quando um advogado diz assim, eu vou defender a sua causa. Isso aqui já é causa ganha. Aí você fica todo confiante, porque alguém te passou uma informação. E aqui a Escritura está dizendo que as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águia. Naum 1:7, como diz lá. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Confiança faz toda a diferença. Confiança é você morar no bairro de Santo Cristo, ou no Parque União, como moram alguns irmãos aí, ou em Vila Isabel, que tem assalto todo dia, rodeado de morro. Onde tem morro tem bandido, não porque quem mora em morro é bandido, é porque o Estado não investe em morro, só investe no asfalto. Então, o riquinho lá de Copacabana, o cara sai do apartamento dele, tem um curso na frente. Além dele ter dinheiro, tem um curso na frente. Ele atravessa a rua, está num curso. O cara que mora no morro, ele tem que pagar passagem para se deslocar 1 a 2 horas até chegar num curso. É tanto sacrifício, já tem a dificuldade financeira, mais o sacrifício do deslocamento, ninguém vai para um curso. Aí o primeiro a adotar são os traficantes. O cara vê ali a vida fácil dos traficantes, né? Ah, vem a polícia, eles se escondem, daqui a pouco a polícia foi embora, eles aparecem de novo, tudo ostentando arma, motoca, tudo bonitão. Aí a garotada da favela vai atravessar a cidade toda para ir para um curso? Não, ele vai atravessar a rua dele e vai para a boca de fumo. Enquanto isso, os governadores do estado e os presidentes do Brasil estão roubando absurdos. Eu vi, não sei aonde foi, fuçando a internet,
A federal acabou de descobrir um roubo de desvio do FGTS. Não sei se você já ouviu falar nisso. 1 quitilhão de reais. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quitilhão. É mais zero do que qualquer calculadora possa suportar. 1 quitilhão de reais. Irmão, não dá para querer te dizer, dá para comprar uns 1000 bairros do Santo Cristo todo inteiro, com as casas mobiliadas, com rua, com os carros que estão na rua. Se passar algum avião em cima, helicóptero, dá para comprar tudo, os navios que estão aí na orla marítima, no cais do porto, dá para comprar tudo. 1 quitilhão de reais desviados. Sabe de quem é a culpa dos moleques que estão entrando para a boca de fumo? Dos nossos políticos. A culpa é deles. São dos empresários. Porque estão nadando em dinheiro à custa do povão. É o povão que gera recurso, é o povão que gera dinheiro. Empresário não fica rico do nada, tem que alguém consumir o produto deles. E eles ficam ricos, mas não investem 1 centavo na vida do pobre. Viram aí que no Brasil tem 5 milionários. E esses 5 milionários correspondem a metade de toda a população do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. É uma raça. Bom, mas vamos voltar para cá, né? A palavra de Deus é digna de confiança. E confiança é você morar no PU, né? A terra sem lei. Lá a polícia não entra, é proibida. Lá quem manda é bandido. Polícia não entra, é proibido. Morar no Santo Cristo, que agora também é proibido. Polícia não entra aqui no bairro de Santo Cristo. Está proibido. Por isso tem um monte de carro roubado na rua, motocicleta roubada, moleques de 14, 15 anos andando de motocicleta sem capacete, aí batendo no carro dos outros, arranjando confusão, tumulto, porque aqui está proibido polícia. Como eu queria que tivesse alguém da federal me escutando. Está proibido entrar polícia aqui, não tem um jeito, joga isso num site, qualquer coisa, num e-mail, façam qualquer coisa, por favor, para ver se eles criam dignidade, vergonha na cara. Não funcionário, mas esses dirigentes sem vergonha, canalha do Brasil, do Estado, esses políticos degenerados a caminho do inferno, essa raça de víboras. Está proibido entrar no bairro de Santo Cristo. Então você compra uma coisa pela internet, o correio não entrega. Compra na Casa Bahia, o cara não entrega. Compra no Ponto Frio, o cara não entrega. Tu pede um táxi, o cara diz assim, eu não vou aí não. Tu tá ilhado, porque isso aqui é terra de ninguém. Ou melhor, agora quem manda aqui são os traficantes. E se a polícia achar que eu estou fazendo alusão ao tráfico, que venha cara a cara comigo, para a gente ver como é que fica. Vão ouvir dobrado. Ah, se vai. Se tiver algum juiz de peito para mover um processo, que me leva na sua cara que vai ver que coisa linda. No mínimo vai ter que me dar uma segunda ordem de prisão por desacato. Aliás, desacato é o que eles sabem fazer demais, né? Mas ter vergonha na cara nenhum deles tem. Então, irmão, você mora nesses lugares, mas você sai todo dia, vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu trabalho, toca a sua vida e alguém diz para você, mas rapaz, está um perigo, não pode sair hoje, não pode. Você diz, não, eu tenho coisa para fazer, eu tenho coisa para resolver. Diz a palavra do meu Deus, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isto é confiar. Quando você de alguma maneira sabe que Deus te guardou e 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Confiança não é algo que se aprende da noite para o dia. Confiança é um estágio da nossa alma que vem por um exercício de credibilização à palavra de Deus. Ninguém aprende a confiar em Deus com 1 ano de crente. Não aprende!
Ninguém aprende a confiar caminhando na igreja há pouco tempo. Essa questão de confiar é um exercício de fé. Você tem que se deparar com a palavra, vai para o teu canto e diz para Deus assim: Deus, eu não creio nisso, me ajuda. Aí Ele te ajuda. Não adianta dizer, não, eu confio em Deus, se dentro da tua alma você sabe que não confia. Você sabe que se botarem uma arma na tua cara, você vai tremer. Então não diga que confia. Vai lá e resolve isso com Deus, porque Ele te fará confiar. Isso é confiança. Quando o inimigo diz, vou contra ti, e você diz, não esqueçam de trazer os vossos caixões. Isso é confiança. Quando você sabe, não é esperar para ver resultado. Você já sabe o resultado com antecedência. Isso já está dentro da tua alma, já está no teu cérebro processado. Isso é confiança. Quando você já sabe qual será o resultado, que não importa o que acontecer, você sairá vencedor, porque Deus é contigo. Esse é o estágio de confiança. E aqui diz, a palavra de Deus, ela é digna de confiança. Ou seja, é para você apostar a vida nela. Aqui está escrito, curareis enfermos, expulsarei o demônio. Então vai orar, vai buscar. Mesmo que você diga, puxa, nunca aconteceu nada disso comigo, eu nunca vi um enfermo curado, nunca impus a mão em ninguém. Impor a mão é força de expressão, porque você não precisa encostar em ninguém, porque quem opera é o nosso Deus, não somos nós. Ora pelo enfermo, comece a exercitar a sua fé, a sua confiança, comece a clamar. Daqui a pouco você vê um resultado aqui, um resultado ali, e você começa a ver que Deus é real na tua vida. Eu não comecei orando pelo enfermo com fé, eu comecei orando. Não, a palavra diz, vamos orar, mas eu nunca tinha visto nada na minha vida. Um dia uma pessoa estava com uma dor horrível nas costas, veio, falou comigo, estou com uma dor horrível nas costas. Na hora que a pessoa falou, estou com uma dor horrível nas costas, eu baixei a cabeça, fiz uma oração breve. A pessoa daqui a pouco virou para trás e falou assim, você orou por mim? Aí eu falei assim, não, eu sem jeito. Eu falei, não, orou sim, a minha dor sumiu agora, desapareceu. Eu falei, não, realmente eu orei. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência dessa. A coisa foi tão estranha que eu até disse, não, eu não orei não. Ela falou, não, você orou. Eu falei aqui, quando você baixou a cabeça, a minha dor sumiu, desapareceu. Amém, irmão? Se o diabo vier contra mim, se o diabo vier contra ti, você vai saber que o Senhor teu Deus é poderosíssimo. Então é isso aí, meu irmão, confiança é esse estágio glorioso em que nós exercitamos a nossa alma, a nossa psicologia de fé. Não é sentando apenas no banco da igreja e indo para casa, não. Você não vai conquistar nada. Não vai, irmão, não vai. Eu estou dizendo que não vai. Não vai. Não vai. Tem algumas pessoas, até gente que entra em contato comigo, não, porque pastor, eu já acompanho o ministério há 10 anos e a minha vida não muda. Eu falei, nunca vai mudar, isso aqui não é para quem acompanha o ministério, isso aqui é para quem ouve a palavra do púlpito e vai praticá-la. Tem que praticar, quando o desafio vier, permanece firme, inabalável, deixa vir o desafio. É assim que você vai ver que o Senhor é Deus e é Deus na tua vida. Não é fugindo, não é se esquivando, não é com política de boa vizinhança. Com política de boa vizinhança, nunca um exército se acampará contra ti. E você não vai ver 1.000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ande na justiça. Justiça não é se dobrar ao mal. Justiça não é fazer agrados a ninguém. Justiça é desagradar. Quem faz justiça desagrada. A maioria das pessoas querem justiça ou não? Não, não querem. Elas não querem. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O que é cristalino?
é aquilo que você vê com clareza. Não tem tumulto nos mandamentos do Senhor. Não tem tumulto, irmão. Você já viu o tumulto que tem em alguns lugares por aí? Uma hora, não pode usar barba não. Ninguém pode usar barba. Aí daqui a pouco, o presbitério se reuniu, os anciãos de dia se reuniram e determinaram que só a costeleta com bigode. Daqui a pouco, nós nos reunimos, chegamos à conclusão, só bigode. Só pode bigode. Daqui a pouco, não pode mais bigode. Bando de salafrário, desocupado, vai procurar um emprego, vagabundos. Vai procurar emprego, vagabundos. Isso não é mandamento do Senhor, o mandamento do Senhor é um só. Sim, sim, não, não. Não tem mudança. Essa lei aqui não é a Constituição lixo do Congresso Nacional que pega emendas e rasuras. Isso aqui é o que é, cetro de ferro. Isso aqui não sofre variação, nem sombra alguma de mudança. Isso aqui é o que é, e é por isso que nós somos o que somos. Não temos mudança, nossa palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. O diabo é o camaleão. Nós não, nosso Deus é firme e constante. Então, irmão, daqui a pouco vem outra doutrina. Você já viu que agora as assembleianas usam calça comprida, né? Calça jeans, né? Até estão se pintando, né? É Mary Kay, o que mais? Avon, porque estavam perdendo membros. Estavam perdendo membros para a maquiagem. Estavam perdendo membros para a maquiagem, estavam perdendo membros para a calça jeans, estavam perdendo membros para o biquíni. Então eles resolveram abrir mão. Então, primeiro, lá iam as irmãs das outras igrejas. Lá vai cascavelando no salto alto. Jezabel, espírito de Jezabel com calça jeans, boca pintada, unha vermelha do tranca-rua, da pomba-gira. E agora, onde está o tranca-rua e a pomba-gira? Está tudo dentro das Assembleias de Deus, né? Raça de víboras, filhos do diabo. Ousar declarar como mandamento algo que essa palavra não declara. O mandamento daqui é cristalino, é claro, não tem confusão. É único e não muda. Lá no interior de Minas tinha uma igreja que não aceitava um monte de história, negócio de casamento. Nós entramos com estudo, casamento versus registro de casamento, distribuímos aquilo na cidade, rasgamos. Aí eles se reuniram. Não é melhor nós aceitarmos, senão nós vamos acabar perdendo membro, né? Vai que esse pastor maluco venha fundar uma igreja aqui, as pessoas vão passar para lá, porque ele aceita pessoas que não são casadas no papel, então nós vamos aceitar também, para que a gente não perca membro. Ora, cadê o mandamento do Senhor? Não tem mandamento do Senhor, porque se fosse mandamento do Senhor, não poderia ser mudado. O mandamento do Senhor é cristalino. Sabe o que é cristalino? Aquilo que você consegue olhar através e não ver nenhuma mancha. Cristalino, límpido, claro. Sem sombras, sem variação, sem mistura alguma. Isto é o mandamento do Senhor nosso Deus. Nos iluminam o entendimento, ou seja, nos esclarecem o entendimento. O mandamento do Senhor, que é cristalino, nos esclarece o entendimento. Ele te faz caminhar com mais convicção, com mais clareza. Hoje você pega essas pessoas das outras igrejas, elas estão todas perdidas, nem sabem para onde vão. Você ainda pega em pleno século 21, a igreja está às portas de ser fechada, o seu tempo está fechado, né? Inclusive a mulher é representada. A mulher é representante da igreja e o período fértil da mulher é 21 dias. Quem sabia disso? É só olhar no anticoncepcional. O período fértil da mulher é 21 dias. Por quê? Porque nesse 21 exclui-se o tempo da fertilidade da mulher como igreja.
É mais um ponto para nós dizermos: Jesus Cristo volta no século 21. A era da igreja está chegando ao seu final. Em pleno final da era da igreja, você ainda pega batistas perguntando se salvação se perde. Você ainda pega batistas perguntando se possessão demoníaca acontece em crente. Irmão, isso é quando as crianças, e eu comecei lá no Evangelho, tínhamos essas dúvidas. Eles estão todos confusos até hoje, sabe por quê? Porque eles não descobriram a cristalinidade dos mandamentos do Senhor. Eles não estão dispostos a confiar, a dar a vida. Dar a vida, tá, irmão? Dar a vida. Essa é a realidade do que nos faz forte. Quando você olha para o mandamento e diz assim: eu vou morrer por isso aqui. Aí vem o adultério, tu diz: não me interessa, eu quero aquilo. Vem a mentira, tu diz: não interessa, eu quero aquilo. Vem a riqueza, as ofertas, não, eu quero aquilo, eu decidi que eu quero aquilo. Isso é confiança, isso é ter a iluminação do mandamento cristalino, a compreensão. Não interessa o que venha te rodear, você: não, eu quero aquilo, eu não tiro os meus olhos daquilo. Aquele é o meu foco. Né? Para os mais jovens, para os adolescentes, né? Vem um rapaz bonitão, tem menina adolescente, que é um problema. Vê chegar cara alto na congregação, bonito, malhado, com Bíblia debaixo do braço, olha, fica toda oriçada. O foco, meu irmão, de quem pertence a Cristo Jesus, o foco e o alvo é Cristo Jesus. Não desvie os olhos dele, não. Porque se olhar para o lado para ver outras coisas, perdeu o foco, está ferrado. Continua olhando para Jesus, o que ele colocar na frente dele e disser assim: isso daqui eu te dou, aí é dele. Mas se você tiver que olhar para alguma coisa que não esteja ao mesmo tempo olhando para Jesus, não vem dele. Deu para entender? Adolescente, então, na igreja, meu irmão, eu vi pastores se descabelarem. Eu não estou nem aí, cada um que derruma a sua própria vida, mas eu vi pastores tradicionais se descabelarem. Eu não. Na verdade, que eu até só dou opinião se me perguntar primeiro. Se perguntar depois, eu não faço questão nenhuma de dar opinião. Agora, quem não está disposto a ouvir não, meu irmão, não adianta vir procurar um sim. Você tem que estar disposto primeiro a ouvir o não, depois o sim, se for de Deus, virá. Agora, o não de Deus é tanto bênção quanto o sim, né? As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Olha só que delícia que é a palavra. Eu não sei você, eu sou doido por mel, e aquele mel que vem direto do favo, sem mistura, é uma coisa impressionante. Aquele paladar é uma delícia. E aqui está dizendo que a palavra de Deus, você já sentiu o gosto da palavra? A palavra é mais saborosa que os favos de mel, e eu te digo, é verdade. É verdade isso. Ela é uma delícia. Ela é uma delícia. Você pode se deparar com os favos de mel, pega uma concha e toma uma concha, toma 2 conchas, toma 3 conchas, daqui a pouco você olha para aquele mel, até enjoa e diz assim: eu não quero mais, hoje eu não quero nem mais olhar para mel. Mas quando você se depara com os favos da palavra, que você começa a ler e Deus começa a revelar, você não para mais, você atravessa a noite, a madrugada, no outro dia volta para o mesmo banco. É uma delícia a palavra de Deus, é algo glorioso, você precisa sentir o paladar dessa palavra. E aqui diz: mais desejável que o ouro, muito ouro refinado. Sabe o que é o ouro refinado? Esse ouro que nós usamos na aliança, nos cordões, isso não é ouro refinado. Isso é ouro misturado. Por isso ele é assim amarelo, porque o amarelo não é a cor do ouro. Isso aqui tem uma mistura de cobre para se poder trabalhar com ela, soldar, etc. Mas o ouro refinado é o ouro puro, o chamado ouro 24 quilates. É o ouro sem nenhuma mistura.
Esse que nós usamos é o ouro 18, ele tem mistura de cobre e outros metais às vezes, para que o ourives consiga modelar e fazer a joia. Porque o ouro puro, ele não aceita nenhuma solda. O ouro puro, ele não aceita nenhuma solda. O ouro puro não permite que trabalhem com ele. O ouro puro é senhor absoluto de si. O ouro puro não se deixa remodelar. E Jesus só passeia no meio de candeeiro de ouro. Não se deixa remodelar. Candeeiro é a igreja. A igreja que não se deixa remodelar pelo mundo, nessa Jesus passeia no seu meio. Então aqui, o ouro refinado, o ouro puro, o ouro que custa 1 quilo de ouro, você não precisa fazer mais nada para ninguém. 1 quilo de ouro puro, acabou. Você tem a tua independência financeira. Com 1 quilo de ouro puro, você faz a tua independência financeira. Faz a independência financeira, irmão. Você tem ali na mão milhares de reais. Aqui está dizendo, toda essa riqueza, tudo isso que para os homens é uma glória, toda essa confiança, se você tem recurso, tem dinheiro, você tem confiança, tudo isso, a palavra de Deus é mais do que o ouro refinado. Diz aqui, são mais desejáveis que o ouro, mais do que o ouro refinado, são mais desejáveis que o ouro. Mas para quem? Para mim, para você, para quem? Se alguém colocasse, se nós estivéssemos em plena trevas, e alguém colocasse diante de nós uma barra de ouro e um livro chamado Bíblia, e alguém dissesse assim, olha, você está em sofrimento, em angústia, eu tenho aqui uma barra de ouro que você pode vender e pode sair da pobreza. Mas eu também tenho esse livro aqui. Esse livro é a palavra de Deus. Mas ele, se você vender, você não sai da pobreza. Se você vender essa barra de ouro, você pode ter uma casa até luxuosa. Mas se você vender esse livro aqui, você não vai conseguir dinheiro para fazer uma casa luxuosa. O que você escolheria? Uma barra de ouro para te livrar de todas as situações? Ou o livro que alguém está dizendo é a palavra de Deus e também vai te livrar de todas as situações? É fácil exercer a fé na barra de ouro, porque eu estou vendo o resultado imediato. Eu vou vender e vou ter dinheiro. Acabou o meu problema financeiro. Será que eu posso olhar para essa palavra e dizer assim, eu não vou vender, mas acabou o meu problema financeiro? Acabou as minhas angústias, acabou as minhas possessões, acabou as minhas doenças, acabou as minhas angústias, as minhas tribulações, acabou o meu vale da sombra e da morte. Eu posso olhar para esse livro e dizer isso? Se você pode olhar para esse livro e dizer isso, você encontrou a verdadeira fonte da vida. Se você pode hoje aqui dizer assim, Deus, se eu voltar para casa e minha casa tiver sido soterrada, não ter ficado um tijolo em cima do outro, mas se a tua palavra não me faltar, eu declaro, não perdi nada. Você pode chegar em casa e quando você chegar lá na tua porta hoje, a defesa civil já está lá, ó, tu não pode entrar não, caiu, tua casa caiu, tu não tem mais nada. E tudo que estava aí dentro, tu perdeu tudo. Você pegar o seu livro chamado Bíblia e dizer assim, não, eu não perdi nada. Pastor, hoje é parábola, hoje é comparação. Irmão, eu quero que você exerça a fé e a confiança nesse livro dentro de você. Porque eu sei que se você não fizer isso, você não será nada. Não será. Aqui, ó, verso 11, por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Você acha que existe mesmo recompensa em obedecer essa palavra? Se você acha, você vai obedecer. Se você não acha, você não vai obedecer. Se você acha que existe recompensa em obedecer a essa palavra, meu irmão, ninguém conseguirá te convencer do erro e do pecado.
Ninguém! Jesus falou assim, Jesus é a palavra de Deus, o verbo divino. Jesus virou para a multidão e disse assim, qual de vocês aí me convence do pecado? E aí, você já desafia o pecado? Você já desafia qualquer pecado? Podem armar uma cilada para você, com o pecado envolvido nela, você não vai cair! Você vai permanecer firme, inabalável. Porque tem uns caras que se diz crente por aí que cai por causa de uma mulher bonita. Que cai por causa de uma proposta de prostituição. Não, ninguém vai ver, não, eu estou aqui, ninguém vai me ver. Não, esse dinheirinho aqui por fora, tal. Não, ninguém vai ver, não, todo mundo faz. Caiu. Não tem essa palavra realmente como algo poderoso na sua vida. Não acha que é recompensa guardar essa palavra? Se o mundo vier te exaltar, você vai aceitar essa exaltação do mundo? Sempre que você ver um projeto, presta atenção, irmão, presta atenção mesmo, porque é para cá e agora, gente aqui dentro. Sempre que você vê um projeto aonde o teu nome vai ser destacado, pula fora! Escapa desse laço! Escapa desse laço! Porque até o Senhor Jesus, o nosso Senhor, diz, o Pai é maior do que eu. Se você vê o teu nome, um projeto no qual o teu nome vai ser destacado, pula fora dele. Isso é um laço de morte para você. Quem pode perceber os próprios erros, purifica-me dos que ainda não me são claros. Ou seja, eu tenho desejo de te servir, vê aí se há em mim algum erro, me guia pelo caminho eterno, me purifica de todo o mal, de todos os meus delitos. Olha para mim, Deus, arranca as minhas sombras, as minhas negruras. Eu quero ser limpo, cristalino, verdadeiro, justo diante de ti. Esta é a oração de Davi. É a tua. Se não for a tua, você não vai a lugar nenhum. Tu não pode mais aceitar cair, tu não pode mais aceitar errar, tu não pode mais aceitar cair pelos ouvidos ou cair pela língua, tu não pode mais aceitar isso. Não há mais tempo para queda, só há tempo para projeções. Uma glória após a outra. A estrada de Deus é uma escada, só vai para cima. Você tem que ser projetado pelos projetos de Deus. Não tem tempo mais para queda. Atitude, meu irmão. Atitude! Atitude! Não, amanhã eu acho que eu vou cometer aquele delito. É mesmo? Peça a alguém para te acorrentar num poste no meio da rua, no pé de uma mesa, numa cama e jogar a chave pela janela, até que Deus redima a tua alma do pecado e da perdição. É o que Davi está dizendo, a vontade dele. Olha, quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra teu servo do orgulho. Davi era um cara muito esperto. Essa oração aqui é muito poderosa. Essa oração é poderosa. Eu passei anos da minha vida fazendo ela. Eu passei anos da minha vida fazendo ela. Eu falei, caramba, o orgulho é uma coisa horrível. Não combina com a obra, não combina com o sangue, não combina com a vida dolorosa, não combina com a coroa de espinho, não combina com o evangelho. Deus, livra-me do orgulho. Eu passei anos da minha vida fazendo essa oração. Livra o teu servo do orgulho para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade, serei inocente da grande transgressão. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam dadas na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Amém, meu irmão? Davi começa ali exaltando o Senhor,
Um dia anuncia outro dia, uma noite anuncia outra noite, e o sol e a lua, e glória a Deus, o Criador e tal. Daqui a pouco ele se depara com toda essa grandeza e ele começa a suplicar pela remissão da sua própria alma, e começa a pedir conhecimento, inteligência, sabedoria, começa a entender que a palavra é a fonte dele de vida, de inspiração, a fonte que sustenta o físico dele, que sustenta o espiritual dele. Davi era rei, profeta e sacerdote. Foi expulso, teve que peregrinar no deserto, fugindo de Saul e fugindo de tantos inimigos. Peregrinou e lamentou, e ele escreve lá no deserto: em lágrimas eu faço nadar a minha cama, que nem cama ele não tinha. Em lágrimas faço nadar a minha cama. Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Aí ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E isso virou profético a respeito de Cristo Jesus, para demonstrar o quanto aquele homem estava impregnado no Espírito Santo. Então, meu irmão, qual é a sua oração? Qual é o seu foco? Qual o seu alvo? Qual a sua determinação? Qual a sua obstinação? Quando um homem tem um objetivo definido, ele se torna o homem mais poderoso do mundo. Por isso Jesus o foi, porque veio para cumprir uma missão e a levou até o fim e disse: Pai, está consumado. Com toda aquela obstinação, consumou o projeto do Pai. Depois ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Mas disse: todo que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Essa proposta não move o teu ser? Essa proposta não te provoca? Você saber que Jesus tem um lugar para você no trono junto a ele, isso não te dá força para vencer o mal? Isso não te dá força para pisar no pecado na cabeça da serpente? Isso não te dá força para ir para a oração, para ir para o estudo da palavra, para ser uma pessoa fiel e verdadeira às obras de Deus na terra? Imagina, Jesus está dizendo: todo que vencer vai se assentar comigo no meu trono. Você tem ideia do que é isso? Se isso não te mover, eu acho que nada mais o fará. Mas até aqui nos tem ajudado, Senhor. Paz, igreja. No momento que o irmão Paulo Sérgio estava orando, eu vi, irmão, um grande anjo colocar uma capa verde em você. Depois eu vi um guerreiro, irmão, tirar uma espada e colocar no ombro direito e no ombro esquerdo. Ele fez assim para você e saiu. Amém. Quando Elias falava sobre confiança, eu vi várias espadas apontadas para cada um de nós. Essas espadas ficavam direcionadas para a gente durante a palavra. Depois essas espadas saíam e se voltavam para Elias. E essas espadas eram colocadas todas do lado dele. Amém. E no começo da pregação, eu vi quando chegou aqui uma grande botija. Enquanto Elias ia falando, essa botija ela ia enchendo de água. E no final da palavra, eu vi quando essa botija transbordou. Só que interessante, ela não caía para todos os lados. A água só caía para um lado só, irmão. Amém. Amém, pastor. Amém. Tem? Eu via algumas espadas sendo desprezadas, jogadas, como se elas tivessem derretido
e elas iam escoando para um lugar como se fosse um bueiro. E eu tive um entendimento que essas espadas, que são palavras, são CDs. Ou seja, CDs, DVDs, que estão sendo pegos e estão sendo menosprezados, estão sendo jogados. Eu consigo ver eles jogados dentro de casas. A minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, diz o Senhor. Amém. Eu via quando vários gravetos ficavam debaixo de uma prensa, e essa prensa vinha e prensava esses gravetos e quebrava eles. Aumenta mais o som. E eu vi quando o Senhor Elias foi debaixo dessa prensa, e essa prensa começou a prensar o Senhor, mas o Senhor fez força para cima e quebrou essa prensa. Amém. Eu via quando um lápis escrevia num papel dons e talentos. E o entendimento que eu tive foi que o que é escrito com o lápis pode ser apagado. Eu dou e eu tiro. Isso vem de mim, diz o Senhor.